aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união, algo bom pode acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Mundo novo Jesus vem preparado para nós, um mundo cheio de paz, de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união, algo bom pode acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. O mundo novo Jesus vem preparado para nós, um mundo cheio de paz, de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque sua misericórdia dura para sempre. Este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos e regozijemo-nos nele. Que bom que você está aqui e que reunidos nós estamos só para louvar ao Senhor. Nós estamos aqui de aniversário. E você não é um mero convidado para esta festa. Você é aquele que faz aniversário. Você faz parte desta igreja, desta comunidade que comemora aniversário hoje. Tu também tem uma história aqui. E hoje, este dia foi feito pelo Senhor para que nós nos alegremos nele. Que bom que você está aqui, porque o Senhor te convidou para participar desse momento festivo. Fazer aniversário é uma bênção, é a misericórdia de Deus que se renova sobre a nossa vida. E hoje, em especial, a misericórdia de Deus que se renova sobre a comunidade Martim Lutero. Você pode olhar para trás. Você pode perceber que você não está sozinho aqui. Tu podes olhar para os lados. Podes também olhar para frente. Mas em especial hoje, quando nós olhamos para os lados, para frente ou para trás e vemos tantas pessoas que conosco comemoram o aniversário desta comunidade da qual nós fazemos parte, nós também percebemos que aqui tem muitas histórias. Muitas histórias. Uma só igreja. O Senhor, que é o Senhor desta igreja, preparou este dia para que nós nos alegremos nele. Porque a minha e a tua história, a história desta igreja como comunidade Martim Lutero, não é outra coisa a não ser o agir de Deus manifestado entre gente como a gente. Quando nós olhamos para esta história, nós percebemos. E muitas destas coisas vocês puderam viver, ou podem lembrar, ou alguém contou, há erros e acertos. Ao longo desta caminhada, há lágrimas, há rixas, há também divisões. Mas hoje você está aqui,
porque ao longo desta caminhada, independente qual ela tenha sido para ti, Deus permanece sendo o Senhor desta igreja e desta comunidade Martim Lutero. E é aqui que hoje Ele te chamou para ouvir a sua voz. Vamos nos alegrar nele. Vamos nos alegrar com as pessoas que estão ao seu lado, à sua frente ou atrás de ti neste dia. Porque nós nos reunimos aqui para que o Senhor continue nos transformando para sermos a igreja de Jesus Cristo nas 3 vendas. Amém, irmãos? Vamos baixar a nossa cabeça e orar. Senhor nosso Deus, obrigada porque este é o dia que Tu preparou e nós podemos nos alegrar neste dia. Nós olhamos para a história desta igreja da qual nós fazemos parte e percebemos, Senhor, que entre erros e acertos, Tu nos chama para viver comunidade aqui. Nós queremos ser Tua igreja nas 3 vendas, testemunhar do Teu amor e por isso queremos hoje nos alegrar, porque as Tuas misericórdias se renovam sobre nós, sobre esta comunidade. Obrigada, Senhor, porque aqui, ao olhar para os lados, percebemos que não estamos sozinhos, porque somos igreja de Jesus Cristo. Nós temos o coração infinitamente grato por poder partilhar deste momento com irmãos e irmãs na fé. Fala, Senhor, fala conosco também nesta noite. Quebranta o nosso coração, quebra o nosso orgulho, cura nossas feridas, nos transforma, Senhor, para que nós possamos de fato testemunhar do Teu amor aqui. Amém. Nós nos reunimos como Igreja de Jesus Cristo nas 3 vendas, comunidade Martim Lutero, em nome deste Deus que é o motivo de sermos igreja. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nesta noite nós possamos ter uma noite abençoada porque o Senhor está aqui conosco. Esta programação inicia hoje, continua amanhã à noite às 20 horas. No domingo de manhã, às 10 horas da manhã no templo, com o pastor sinodal, culto. À tarde, almoço. À tarde nós temos apresentações do Colégio Simon aqui. Nós temos apresentações dos grupos de nossa comunidade, culto infantil, PCC, Oase, terceira idade. Nós temos um delicioso café da tarde e encerramos a programação no domingo à noite às 19 horas. Durante todo esse tempo, você é convidado a estar aqui. Afinal de contas, tu estás de aniversário, não é? Precisas estar aqui para comemorar, para soprar a velhinha. Né? Que Deus abençoe esse nosso tempo que se inicia agora e termina lá no domingo. E que durante esse tempo nós possamos espalhar muitos abraços e sorrisos. Que neste tempo nós possamos estar na presença do Senhor e Ele vá trabalhando no nosso ser igreja aqui. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o próximo hino. Durante o próximo hino nós podemos ofertar. Você ao longo da programação não precisa se preocupar com o que você vai jantar. A juventude está aqui já a postos para depois, servir da melhor maneira, como sempre, deliciosos lanches. E agora nós louvamos ao Senhor e depois também somos servidos por Ele com a sua palavra. Senhor meu Deus,
Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sinto a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu tombar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, eu vai no céu, isso vai me dar. Se o sol chegar a escurecer, eu céu tombar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, venho passear. Se o mal me der tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu bem. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz
Boa noite. Como é bom ver a casa cheia. Quero perguntar, temos visitantes entre nós? Quem não é da nossa paróquia aqui das Três Vendas e nos visita de outra comunidade, de outro lugar, de outro estado que está entre nós, levanta a mão, sim. Só levanta a mão. Quem é visitante? Sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir para uma família ficar de pé. O Rodrigo, o Theo, a Martina e o Arthur, por favor. Eles são nossos amigos lá de Santa Catarina, lá de Tuporanga. Estão nos visitando aqui esse final de semana, conhecendo um pouco da comunidade, da paróquia. Sejam bem-vindos. Aí é um pouco do nosso pessoal que está aí. Sejam bem-vindos e todos os visitantes. Depois todo mundo pode dar um abraço neles, tá? Conta aí, para chegar lá. Gente, quero apresentar também o professor Roger, pastor e professor Roger, diretor da Faculdade Luterana de Teologia. Foi meu professor, foi professor da Fran. O Roger teve o prazer de, na primeira aula dele na faculdade, ser o meu professor. Eu era o aluno da primeira aula dele, né? Se isso foi bom para ele, não sei, né? Mas foi bom para mim. Então, Roger, uma alegria que tu topou estar conosco aqui para celebrar esse tempo. Que Jesus te use, que o Espírito Santo esteja sobre ti para tu trazer da palavra do Senhor. Vamos orar, vamos silenciar diante do Senhor, vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado por esse tempo de estarmos aqui em comunhão como irmãos e irmãs da fé, de celebrar comunidade, de celebrar, ó Deus, o sermos tua igreja. Obrigado, Senhor, pela história que tu tens escrita aqui nesta comunidade, na vida de tantas pessoas que aqui puderam ouvir o teu evangelho, ter suas vidas transformadas, te seguir, testemunhar. Obrigado pela história, ó Deus, desta igreja, que é tua igreja, aonde nós somos apenas teus instrumentos, ó Deus, para testemunhar do teu amor, para ouvirmos o teu evangelho e sermos tuas testemunhas. Agora, ó Deus, aquieta nosso coração, nos dá sabedoria para a compreensão. Usa, Senhor, o pastor Roger, para que ele traga, Senhor, das tuas palavras até os nossos ouvidos e que teu Santo Espírito conduza, Senhor, aos nossos corações, para que sejamos moldados como tua igreja por meio do teu Santo Espírito. Abençoa-nos, guarda-nos, ó Deus, agora como tua igreja, ao refletirmos e meditarmos na tua santa palavra. Assim oramos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Roger, tu pode te apresentar melhor, né? Agora dizer certinho aí. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, pastor Flávio. Uma boa noite para vocês. É uma alegria muito grande poder estar aqui na comunidade Martinho Lutero. Quero, em nome da direção da Faculdade Luterana, dar os parabéns a vocês e confessar que eu nunca vi tanta gente com 111 anos de idade tão novas, né? Seguindo o raciocínio da pastora Franciele. É uma alegria poder estar com vocês, inclusive quero agradecer o convite. Eu já juntei duas coisas, né, pastor Flávio? Eu vou ficar uma semanada aqui em Pelotas, né? Já me falaram tanto da turma aqui, da pós-graduação, que eu não pude estar na primeira aula, vim para a última, né? E também semana que vem, então, a próxima sexta e sábado, vamos estar concluindo aqui o curso de capacitação e interpretação da Bíblia. E para mim é uma alegria, eu estou curioso para conhecer a turma, porque vocês estão muito bem falados lá em São Bento, vocês estão famosos lá, muito famosos. Mas para mim é uma alegria muito grande e, de fato, poder estar com vocês, celebrando esse aniversário. Me apresentar um pouquinho mais, então. Sou pastor da IACLB agora. Essa semana está completando 30 anos que eu fiz o processo de PPHP. Antigamente era período prático de habilitação ao pastorado. Fui designado à comunidade de Jaraguá do Sul, Apóstolo Pedro, no centro de Jaraguá, para fazer esse 1 ano. E depois, em 1997, fui ordenado e enviado pela IACLB para assumir a paróquia de Palhoça. E lá ficamos até 2003. E depois, então, minha família e eu fomos para a Alemanha, onde eu mandei o projeto para a igreja, para um curso de pós-graduação. E foi aprovado o projeto.
e por isso trabalhei durante 5 anos e meio o livro de Jó. Nós vamos conversar sobre o livro de Jó semana que vem, então já vou dar um spoilerzinho, né? E desde 2009, então, julho, voltamos da Alemanha para São Bento do Sul, onde assumi as aulas de Antigo Testamento, de Teologia Prática, em parte. Na época, com o pastor Flávio, foi Homilética 2, se a minha memória não falha, a primeira disciplina que um professor leciona, isso não pode esquecer, né? Que tinha a ver com os textos do Antigo Testamento, né? E depois, então, em 2019, eu assumi a direção da FLT, até agora, então. É uma alegria, como eu falei, e poder compartilhar com vocês da palavra do nosso Deus. Eu esqueci uma coisa muito importante, que eu não posso esquecer. Sou casado com a Rani, vamos completar dia 16 de dezembro também 30 anos, eu estou trintando agora, né? Só nessas coisas, porque depois eu já 50 faz tempo. E temos 2 filhos, o Nicolas, casado com a Sara, é arquiteto, mora em Joinville. A Sara trabalha na área da informática, mas ela estudou letras, traduz coisas para o inglês. E o Guilherme, mais novo, é solteiro e mora em Joinville também. Ele está estudando enfermagem e é cuidador de idosos. Eu já estou resolvido com a minha situação, né? Estamos chegando lá. Gente querida, é uma alegria poder compartilhar com vocês. E eu preciso dizer que quando o pastor Flávio me pediu o tema, eu justamente sugeri esse tema. Jesus edifica a sua igreja. E na chamada de vídeo que nós fizemos ontem, eu de propósito usei o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vocês não estariam esse final de semana comemorando 111 anos? Se tudo que vocês fizeram ao longo dessa história fosse só empreendimento humano. É porque o Senhor quis edificar essa comunidade. E Ele tem usado vocês até o dia de hoje. Ele usou os pais, os avós, bisavós de vocês. Talvez pessoas não fazem parte da geração ou das famílias fundadoras, mas vocês vieram para cá em outros períodos, fazem parte da mesma comunidade. Se o Senhor não edificar a sua igreja, a sua casa, nós podemos ter tudo do bom e do melhor, mas não é igreja. Não é comunidade de fé. Por isso, pastora Franciele, foi muito importante o que você falou, né? Nós não estamos aqui vindo como convidados para um aniversário. Essa comunidade está de aniversário, vocês estão de aniversário, porque vocês são essa comunidade. Nós não estamos celebrando um aniversário que tem a ver com construção, embora elas fazem parte. É a vida de pessoas. A igreja de Jesus é formada por pessoas. E porque é formada por pessoas, Jesus precisa sempre de novo nos tirar da nossa zona de conforto. Porque nós como pessoas gostamos de nos acomodar. Nós como pessoas gostamos muitas vezes de achar que os outros podem fazer por nós o que talvez a gente não gostaria de fazer. E quando você lê a Bíblia, no Novo Testamento, você vai perceber que a palavra de Deus, quando fala de igreja, vai falar de muitas coisas que não tem a ver com eu e eu mesmo, eu sozinho. As imagens bíblicas que nós temos para a igreja sempre vão falar no coletivo, no plural. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O apóstolo Paulo, quando fala de igreja, ele cita, ele compara com um corpo, que tem muitos membros. Tem braço, tem mão, tem pé, tem barriga, tem estômago, tem olho, tem nariz, tem cabeça. A cabeça é Cristo. Quando nós lemos outros textos do Novo Testamento, nós vamos perceber que os autores comparam a igreja com um rebanho de ovelhas. E Jesus é o bom pastor. O pastor Flávio e a pastora Franciele foram pastores lá em Campo Alegre. Lá tem a festa da ovelha. A ovelha é um animal que não consegue sobreviver sozinho. Só se sobrevive em rebanho. Não é à toa que a Bíblia usa essa comparação. A Bíblia também fala que nós somos a videira. Jesus é a videira verdadeira, nós os ramos dessa videira e produzimos frutos. Um pé de uva é formado por vários ramos
e vários frutos. Nós também somos chamados de edifício de Deus. É uma construção. Você e eu fazemos parte das pedras vivas que o apóstolo Pedro fala. E uma construção não é feita só de um tijolo. Percebem? Todas as imagens bíblicas que nós temos para a igreja têm a ver com mais pessoas. Tem a ver com uma dimensão coletiva. E o texto no qual nós queremos nesta noite meditar, ele é um texto provocativo. Provocar significa literalmente me chamar para fora da minha zona de conforto. Por isso que eu botei o tema de hoje à noite, Jesus nos tira da zona de conforto. Eu quero fazer a leitura desse texto, se encontra em Marcos capítulo 2, os versículos de 1 a 12, que dizem o seguinte: Dias depois entrou Jesus de novo na cidade de Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura o baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e pensavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados senão um só que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês pensam sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vocês devem saber, devem estar acompanhando, a nossa igreja desde o ano passado lançou, a partir do Fórum de Missão e do Concílio, novas metas missionárias. Quando nós comemoramos aniversário de uma igreja, a gente faz 3 movimentos. A gente olha para trás, para o passado. A Fran já fez a gente olhar um pouquinho para o nosso passado. A gente olha para o presente e a gente olha para o futuro. A SLB quer ser uma igreja que quer crescer, porque no presente ela está encolhendo. É triste quando a gente olha as estatísticas. No Brasil inteiro ela tem encolhido, mas nós não queremos nos conformar com isso. Nós queremos crescer. Por isso esse texto, ele me incomoda. Ele me incomoda. Sabe por quê? Porque ele faz eu sempre, quando o leio, fazer para mim uma pergunta: quem eu deixei de trazer para a minha comunidade hoje? Quem eu deixei de buscar para vir para o culto hoje? Eu poderia ter buscado alguém. Eu não quero, hoje de noite é sexta-feira, nós estamos de aniversário, não quero deixar você de consciência pesada. Não é esse o meu objetivo, porque nós queremos nos alegrar. Mas uma igreja que é séria e que é missionária, ela tem que refletir sobre essa pergunta: quem é que eu deixei de buscar para estar aqui hoje? Quem não pôde estar aqui hoje? É claro que tem muitas pessoas que talvez gostariam de estar aqui e porque já tinham outro compromisso, está tudo certo. Ou elas estão acamadas, estão doentes, não tem problema. Nós sempre vamos ter razões plausíveis para dizer: hoje eu não posso estar aqui. Mas eu não estou falando só de hoje à noite. Estou falando de uma vida comunitária. Quem eu deixei de convidar para fazer parte desse rebanho de Deus? Quem eu deixei
de convidar para fazer parte da missão de Deus, que é o tema que nós vamos conversar no domingo de noite. E como ESLB nós queremos refletir isso em todos os sínodos, todas as comunidades. Nós como centro de formação temos lidado com isso já há muito tempo. O nosso próprio curso de interpretação da Bíblia indiretamente quer fomentar isso. Ele quer nos ajudar a entender a Bíblia para a gente poder testemunhar dela, da palavra de Deus para as pessoas. E ao falar da palavra de Deus para as pessoas, nós queremos convidar pessoas para participar da comunidade. Esse texto me incomoda, porque tem 4 pessoas anônimas. A Bíblia gosta de citar nomes, mas tem histórias muito legais e especiais, em que os nomes das pessoas não aparecem. Significa que o foco não está nas pessoas no primeiro momento, mas naquilo que elas fazem. 4 homens anônimos, 4 amigos, se lembram que um não está lá no culto que Jesus está fazendo. Jesus está numa casa em Cafarnaum. Não dá para imaginar uma casa desse tamanho, era muito pelo contrário, bem pequena, mas ela estava lotada. Estava abarrotada de pessoas. As pessoas estavam nas janelas tentando ouvir a pregação de Jesus. E 4 homens também vão para lá. Só que antes eles se lembram de um amigo. Você tem amigos? Você tem pessoas que você estima e que não estão na comunidade, que não conhecem o Evangelho. O que você faz com elas? Esses 4 amigos combinaram ir juntos buscar um que não podia. Por que ele não podia? Diz o texto bíblico, ele era paralítico. Ele não tinha condições de andar. Ele não tinha condições de chegar por si mesmo. Ele dependia de outras pessoas para chegar lá onde ele quisesse. Não era só para estar na casa ouvindo a pregação de Jesus. Mas esses 4 homens vão lá. E eles justamente se preocupam. Eles fazem a pergunta: quem é que está faltando hoje aqui na nossa comunidade? Quem é que não pôde estar? Quais são as pessoas dos nossos grupos relevantes, de conhecidos relevantes que nós temos, que não estão aqui com a gente? Eu quero deixar essa pergunta que nem uma bola que fica quicando, né? Para que a gente possa, ao longo desse final de semana, refletir sobre isso. A missão de Deus, ela nos impacta quando ela faz a gente lembrar que Jesus foi buscar o perdido, que Jesus foi buscar as pessoas, que Deus é um Deus que busca as pessoas, e Ele usa a sua igreja, a sua comunidade, e tem usado vocês ao longo de 111 anos para buscar aqueles que não estão. Não importa as razões. Aqui é uma pessoa enferma nesse texto. Uma pessoa que tem uma paralisia. Às vezes, nós nem precisamos ter um problema físico de paralisia. Às vezes, nós já estamos paralisados por conta do nosso pecado, que também nos impede de tomar iniciativa. Somos paralisados por mágoas, por rixas, por decepções. O mundo evangélico no Brasil hoje é um poço de decepção. Pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com Deus. A porta dos fundos das igrejas evangélicas é muito maior do que a porta da frente. Porque se promete muita coisa nas igrejas. E não se tem a mínima noção de que não tem como garantir todas essas coisas. Uma falsa teologia. Uma teologia que só quer as bênçãos do Senhor, mas não quer o Senhor das bênçãos. E por isso nós estamos vivendo dias em que nunca no censo do nosso país tinha um dado chamado desigrejado. Talvez esse homem era um desigrejado não porque estava bravo com o seu pastor, mas porque era um paralítico. O que tem paralisado a tua vida? O que tem paralisado a vida das pessoas que você conhece e que você gostaria de convidar? Talvez tenha aquela senhora que você conhece e você participa do grupo da Oase e você quer convidá-la para participar, mas ela está paralisada na sua dor, no seu sofrimento.
porque ela sofre violência em casa do seu marido, que bebe a noite inteira. Só estou citando exemplos. Talvez você gostaria muito que o seu filho pudesse participar do grupo de jovens que está preparando a janta para nós depois, mas ele está afundado nas drogas, ou ele com tão pouca idade já está sofrendo de depressão. São problemas e situações que nos cercam e que também atingem a nossa casa muitas vezes. E nós não conseguimos trazer para cá nem aqueles que nós mais amamos. Esse texto quer nos ajudar, ele quer nos inspirar, ele nos provoca a não desistirmos. Não existe situação que não possa ser colocada diante de Jesus. E esses 4 amigos têm persistência. Eles não desistem. Eles sabem que tirar aquele paralítico daquela casa dele e levar até a casa onde está Jesus vai dar muito, muito trabalho. Eu vou só mencionar alguns que o texto bíblico deixa a gente perceber. A primeira é tirar o paralítico daquela época da casa. Por quê? Naquela época, uma pessoa que era paralítica era considerada amaldiçoada por Deus. Então, o que eu vou fazer naquela casa ouvindo a palavra de Jesus, se eu sou amaldiçoado por Deus? Tem pessoas que vivem a sua vida determinada por palavras que outros dizem. A Bíblia nunca disse isso, mas naquela época as pessoas achavam que era assim. Não viva a tua vida determinado por palavras que outros dizem para você, mas viva a partir das promessas de Deus e da palavra de Deus. Mas esse homem parecia preferir ficar em casa com a sua paralisia. Ele preferia ficar em casa, talvez sendo vítima. Hoje está cheio de pessoas que querem ser vítimas. É mais confortável ser vítima, porque assim os outros olham para mim, pelo menos. Então a primeira barreira que esses 4 amigos têm é de tirar aquele paralítico da casa, porque talvez era muito mais fácil ele ficar lá. Vai incomodar, vai doer. Segunda barreira, não tinha SAMU, não tinha táxi, não tinha carro. Tem uma maca, que diz o texto. E as macas daquela época não eram as que o meu filho hoje, estudando enfermagem, aprendeu a lidar com elas. Eu mesmo, há 2 anos atrás, quebrei esse braço e fui levado pelo SAMU para o hospital. Confesso que não é muito confortável, conheci todas as lombadas até chegar no hospital, mas sou muito grato a uma maca. Mas era uma maca estável. As macas daquela época eram como se fossem lençóis. E por isso tinha que ter 4 pessoas para carregar, senão não era possível. E eles tiveram que, além de tirar aquele paralítico de casa, que já seria um problema, ainda tinha que levar esse paralítico com aquela maca que era um lençol. Terceira barreira que eles têm que experimentar, para conduzir uma pessoa até Jesus. A casa estava lotada. Eu preciso dizer para vocês que é sempre muito bom, nós pastores, presbitérios, lideranças, nós amamos, nós gostamos muito quando a gente vê a igreja cheia. Mas ela precisa ser cheia de pessoas comprometidas com o Evangelho. Porque senão se torna como a casa ali em Cafarnaum. Estava cheia de gente, mas ninguém deixava aquele paralítico chegar até Jesus. Casa cheia não é automaticamente sinal de bênção. Assim como uma casa vazia não significa sinal de fracasso. Jesus só escolheu 12. E muitas vezes a igreja, hoje, em países onde ela é perseguida, só tem 4 ou 5. Não importa a quantidade. O que importa é a fidelidade. O que importa é o que eu estou fazendo como corpo de Cristo nesse lugar. Mas percebem? Não tinha como entrar com o paralítico até onde Jesus estava. Aí eles tiveram uma ideia. As casas naquela época eram construídas meio como pau a pique. Então eles sabiam que em cima no eirado era uma espécie de varanda, de terraço, onde eles colocavam um grão de trigo para secar. Lá eles fazem um buraco na laje. Já imaginou o que é isso?
alguém chega na tua casa, onde tem um estudo bíblico, um pequeno grupo, e quebra a laje para trazer um paralítico para dentro da tua casa, se coloca no lugar. Esses 4 amigos, eles têm uma fé tão grande de que esse paralítico precisa encontrar Jesus. Ele precisa ouvir a palavra do Evangelho, que eles vão quebrar uma laje. E eles fazem isso e descem aquele paralítico exatamente onde Jesus estava. A 4ª barreira. Tem pessoas que não gostaram, porque interrompeu a prédica de Jesus. Jesus não pôde dizer amém. Jesus não pôde dizer para eles, eu abençoo vocês, porque agora ele tem que interromper o que ele está fazendo para cuidar daquele paralítico. Isso volta e meia aparece nos evangelhos. Leia a Bíblia e tenta descobrir isso nos 4 evangelhos. Quantas vezes Jesus foi interrompido? É muito interessante. Tem uma outra história de um pai aflito chamado Jairo, que está com a sua filha à beira da morte, e ele conseguiu a senha número 1 para conseguir falar com Jesus. Que coisa boa, milagre, senha número 1. Mas é como você está no banco, você tem a senha número 1, mas naquele dia todos os que têm prioridade decidiram ir no banco. E você de 1 passa 10. Né? Naquele dia apareceu uma mulher que sofria de hemorragia. E ela foi curada sem querer, querendo, ao tocar nas vestes de Jesus. E Jesus sentiu que saiu o poder dele para curar aquela mulher, e ele queria saber onde é que estava aquela mulher. Se coloca no lugar do pai Jairo, que agora está esperando, a filha está quase morrendo lá. E agora Jesus fica procurando uma mulher, deixa os discípulos tudo apavorado. Jesus foi interrompido. Mas ele primeiro vai curar aquela mulher. E de repente vem os familiares de Jairo e dizem, esquece Jairo, tua filha já faleceu. O que tu está atrás desse mestre que agora está ali querendo descobrir o que aconteceu com ela? E aí Jesus diz para o Jairo, não temas, crê somente. Jesus sempre vai ser interrompido. Mas porque pessoas que têm fé trazem outros diante de Jesus. Sempre vai ser assim. Jesus não se importa de ser interrompido. Mas naquela casa tinham alguns escribas, algumas pessoas religiosas que queriam Jesus só para elas. E que ficaram bravos com um beiço evangélico desse tamanho. Que não suportaram ver Jesus desviar delas a atenção para cuidar daquele paralítico. Mas isso não é nem hora para trazer um paralítico, e paralítico não tem vez no reino de Deus. E Jesus faz muito mais. Jesus percebe que a fé daqueles 4 homens era tão grande, que Jesus sabia o que estava no coração daqueles homens. Eles trazem esse paralítico, porque eles sabiam que Jesus é o único que perdoa pecados. Por que nós, como igreja, somos chamados a trazer pessoas? Por que durante 111 anos pessoas trouxeram pessoas para cá? Porque elas sabiam que Jesus é o único endereço certo. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Essa é até mais importante ainda para você levar para casa hoje à noite. Quem trouxe você para essa comunidade? Quem foram os 4 amigos, ou os 2 amigos, ou os 3 amigos, ou os pais? Quem foram as pessoas que trouxeram você para conhecer a cruz de Cristo? É impressionante. Por isso que a Bíblia no Salmo 90 diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. De geração em geração, Deus levanta pessoas que trazem outras pessoas aos pés da cruz. Que trazem pessoas que talvez estavam paralisadas pelo seu pecado, pela sua indiferença, pelo seu ateísmo, por uma enfermidade, por brigas, por falta de sentido. Mas Deus usou pessoas para trazer você para cá. Senão essa comunidade não tinha durado 1 ano. Nós já estamos em 111. São 111 anos
que Deus coloca no coração de pessoas para trazer pessoas para se colocarem diante da cruz de Cristo. É maravilhoso isso. Isso é motivo de louvar e agradecer a Deus. Hoje, você está aqui. Pessoas trouxeram você para cá. Talvez foram os seus pais. Talvez você já nasceu nessa comunidade. Foi batizado nessa igreja. Foi confirmado nessa igreja. Casou nessa igreja. E agora está aqui como líder. Ou como membro dessa comunidade. Talvez você veio de fora porque um jovem da juventude convidou você para estar aqui. Porque uma senhora da Oase convidou para estar aqui. Ou porque alguém dos cantores convidou para estar aqui cantando. E você está aqui. Não importa os grupos que vocês tenham, vocês convidaram pessoas. Quem convidou vocês para estar aqui? Hoje a tarefa continua. Hoje são vocês que devem ser como os 4 amigos, que se perguntam, quem não veio? Quem eu poderia trazer? Para que a gente possa comemorar 222 anos na comunidade Martin Luther, paróquia de Três Vendas. Levar pessoas para Jesus, dá trabalho. Mas quando você e eu levamos pessoas para Jesus, nós levamos para o único e suficiente endereço, para que as pessoas entendam e encontrem a salvação e o perdão. É por isso, gente querida, que existe igreja. Não tem outra razão para a igreja existir. Que se é para entregar a cesta básica, a gente até pode fazer, mas a prefeitura faz melhor do que nós porque ela tem mais recursos. Se nós fazemos, é porque nós fazemos com outra motivação. Mas a nossa maior motivação como igreja é anunciar que Jesus venceu a pior de todas as barreiras, que é o pecado. Que é o nosso afastamento de Deus. E assim como Deus disse para o Adão, perguntou para Adão, Adão, onde é que tu estás? E por isso ele veio e tomou a iniciativa de buscar o ser humano pecador. Ele enviou o seu filho, que veio para buscar e salvar o perdido. É por isso que existe igreja. Fora isso, nós fazemos coisas iguais ao que a sociedade faz. O que nos distingue da sociedade é que nós anunciamos um Salvador. Nós anunciamos aquele, o único, não tem outro, que morreu por você e por mim na cruz. E que perdoa o nosso pecado. Jesus edifica a sua igreja, Ele nos tira da nossa zona de conforto, porque Ele de fato quer nos levar à salvação. Só que o ser humano não quer ser salvo. O ser humano prefere ficar do jeito que ele está. E por isso nós somos convencidos. Temos que ser convencidos pela palavra de Deus. Para que a gente possa de fato experimentar o que significa salvação. O meu desejo é que a comunidade aqui, Martin Lutero, possa experimentar a cada novo ano pessoas como os amigos, que se lembram, fulano, ciclano, aquela pessoa não está. Vamos lá convidar ela, vamos ver por que ela não está. Vamos ver por que ela não vem. A nossa tarefa é convidar pessoas. Nós não forçamos ninguém para vir para a igreja, muito menos para seguir a fé em Jesus Cristo. Mas hoje nós somos tímidos. Nós nem queremos mais convidar. Então que vocês possam convidar mais pessoas. Para no ano que vem, quando vocês completam 112 anos, talvez vão ter que fazer em outro lugar, porque não vai dar para fazer aqui dentro. Porque vocês querem, em nome de Jesus Cristo, convidar pessoas para fazerem parte da salvação. Eu quero finalizar com um pequeno exemplo, talvez bem batido já, um pouco mais velho. Talvez alguns de vocês já conheçam, mas eu gosto muito desse exemplo quando eu quero falar da igreja. Eu não sou muito, assim, torcedor de futebol. Desde os meus 9 anos de idade, quando eu quebrei pela primeira vez esse braço, eu já quebrei 2 vezes o braço, pisando em cima de uma bola para bater um pênalti, pelo menos eu fiz o gol, né? Pelo menos isso, mas eu caí sentado em cima do braço, quebrei o braço, depois tive que usar óculos, aí fiquei com medo de bola, né? Mas de vez em quando eu curto futebol. Eu sou daquele time chamado Vascaído, né? O Vascaído, né? Tem um flamenguista na minha frente, é complicado isso, né? Eu nem sei o nome dos
do técnico, dos jogadores, mas de vez em quando eu sento com os meus filhos para assistir. Pois é. Muitas vezes nós podemos comparar o trabalho da igreja com o jogo de futebol. Às vezes, as igrejas, as comunidades, são como a torcida. São 50 mil sentados numa arquibancada, criticando os jogadores, que são 22 loucos que correm atrás de uma bola, e ao mesmo tempo, criticando o técnico, criticando todo mundo. E por isso, uma vez, um repórter fez uma pergunta para um técnico de futebol, perguntando qual era a vantagem para a força física ou para a saúde do futebol. E ele disse exatamente baseado nisso que não tinha vantagem nenhuma. E aquele jornalista ficou tão assustado, como pode que o futebol não faz bem para a saúde? É porque são 22 só que correm e tentam marcar gol. Os outros 50 estão sentados na arquibancada. A igreja de Jesus Cristo não tem banco de reserva, ela não tem arquibancada. Estão todos no campo. E sabe o que é mais legal? É que Jesus é o técnico. E se a gente marca um gol contra, não tem problema. Ele vai lá, ele te traz de volta e começa tudo do zero contigo de novo. Posso falar por experiência própria, porque eu, quando jogava com jovens, só fazia gol contra. Então, nunca mais me convidaram, né? Não adianta. Quando você e eu fazemos gols contra, nós não somos criticados. O nosso técnico vai lá e nos anima. Ele corre junto contigo para fazer o gol. É isso que esse texto quer nos inspirar. Marcos 2, de 1 a 12. 4 amigos que fizeram a diferença na vida de um amigo. Que não ficaram sentados na arquibancada, mas foram lá para marcar um gol. E esse gol transformou a vida daquele paralítico. Esses 4 amigos me lembram dos meus queridos 4 amigos do livro de Jó. Eles tinham diante deles um sofredor. Qual é a diferença dos 4 amigos de Jó, primeiro 3, depois um quarto que aparece, para esses 4 amigos do paralítico? Os 4 amigos de Jó ficaram paralisados e não conseguiram ajudar o seu amigo, só o acusaram, porque não conseguiram entender a dor que ele sentia. Os 4 amigos do paralítico não ficaram escandalizados com o seu amigo paralítico, mas foram levá-los para Jesus. Os amigos de Jó tinham a melhor teologia que podia acontecer, podiam falar. Tinham o melhor discurso sobre Deus. Inclusive, ontem, se você acompanha a FLT nas redes sociais, saiu um texto meu sobre essa história. Os amigos do Jó tinham a melhor teologia. Eles sabiam falar perfeitamente sobre Deus. Mas sabe qual foi o problema deles? Eles não levaram o Jó para Deus. Eles não falaram de Jó com Deus. Esse é o problema dos amigos de Jó. Os amigos do paralítico, eles nem falaram muito sobre Deus para o paralítico. Eles só disseram, ó, Jesus está na casa em Cafarnaum, vamos lá? Jesus tem palavras para ti, vamos lá, meu amigo. E eles levaram o amigo paralítico até Jesus. Que nós não sejamos uma igreja dos amigos de Jó, mas sejamos a igreja dos amigos do paralítico. Baixe sua cabeça, quero orar com você. Senhor Deus e Pai, obrigado que Tu nos trazes aqui nessa noite, nesse final de semana. Obrigado, Senhor, que depois de uma longa semana com os nossos afazeres, com a nossa família, nossos estudos, nosso trabalho, Tu nos reúnes aqui, Senhor, como Teu povo. E nós estamos alegres porque hoje é o dia que Tu fizeste para nós. É o dia de ouvirmos a Tua palavra, é o dia em que celebramos 111 anos, é o dia em que somos convocados por Ti para vivermos na Tua presença e lembrarmos daquelas pessoas que talvez por alguma razão elas não têm Te buscado. Por isso nós Te pedimos, Senhor, usa-nos, capacita-nos, Senhor, dá-nos as palavras corretas para que possamos convidar pessoas lá do nosso trabalho, da nossa família, do nosso contexto de amigos, para Te conhecer.
Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos a coragem de testemunharmos da Tua palavra, do Teu perdão, Senhor. Só Tu tens palavras de vida eterna e só Tu podes perdoar pecados. E por isso nós te somos gratos, Senhor. Ajuda-nos a levarmos pessoas para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a termos um amor pelas pessoas perdidas. Porque é isso que Tu dizes na Tua palavra, que significa a igreja. Nós não somos um clube, nós não somos uma associação, nós somos o Teu corpo vivo, o rebanho do Teu pasto, a Tua família, edifício vivo. Nós somos a Tua igreja e por isso nós te louvamos. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa esse final de semana. Dá-nos alegria, dá-nos a Tua paz, dá-nos muitos motivos para celebrarmos a Tua obra entre nós. E dá-nos olhos abertos para enxergar a missão que Tu tens colocado diante de nós. Isso nós te pedimos, orando e agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Andar em Cristo, Cristo para todos nós. Este caminho eu não desisto, quero ouvir a sua voz. Ele é o pão da vida, veio para nos salvar. Pro seu sangue, o pecado nos livrou. O pão nosso de cada dia, recebemos de tua mão. Ó Senhor, nós te buscamos e pedimos teu perdão. Recebemos de tua mão, ó Senhor, nós te buscamos e pedimos teu perdão. Nós te rogamos, piedade e compaixão, o teu sangue derramaste
foi na cruz a salvação. Obrigado, Pai Celeste, pelo pão de cada dia. Nossa culpa perdoaste, do abismo nos salvaste. O pão nosso em cada dia, recebemos de tua mão. Ó Senhor, nós te buscamos e pedimos teu perdão. O pão nosso em cada dia, recebemos de tua mão. Ó Senhor, nós te buscamos e pedimos teu perdão. A todos, boa noite. Vamos nos colocar em pé para ter nosso momento de oração final por esta noite. Vamos orar então. Curvamos nossas cabeças. Querido e bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concedeu nesta noite, de poder receber Tua preciosa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu colocaste na nossa vida amigos que nos trouxeram, que nos carregaram até aqui, na qual, Senhor, nós Te somos gratos. Obrigado, Senhor, ao longo desta jornada, por Tua presença. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu nos acompanhe nesta noite para os nossos lares, que Tu nos conceda, Senhor, uma boa noite de descanso, que possamos amanhã, Senhor, também estar aqui presente e como amigos da MAC, estar também compartilhando e sendo usado por Ti, Senhor, para convidar novas pessoas para estar aqui nesta noite que vem. Também, Senhor, esteja conosco nesse tempo de comunhão, de compartilhar, e por Tua graça e misericórdia, Senhor, nós Te somos gratos pelo cuidado e zelo e carinho com cada um de nós. Te agradecemos também por nos conceder o perdão, Senhor, como nós acabamos de cantar, através de Cristo Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Então amanhã todo mundo convidado às 20 horas, nós vamos cantar mais um hino agora, vamos encerrar com esse hino. E não se esqueçam, pessoal, você vai estar fazendo uma oferta para o grupo de jovens, e com essa oferta você receberá um delicioso lanche. Então, que Deus nos guarde e nos abençoe. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão, que conduz a minha vida. Esse
nesses tempos de aflição, concede-me guarida, sob a luz do teu olhar, sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vai guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos em cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço, fonte eterna de amor, me dê formas de bondade, me dê doidas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nesses tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar, siga em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar